Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Santo Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 e o 27. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do meu Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. O tema de hoje é: o Espírito Santo sempre ajuda no testemunho do Evangelho. Por que nós falamos tanto assim no Evangelho? Existe a lei, existe o Evangelho. A lei, ela se comporta da seguinte forma: tudo o que você precisa fazer para agradar a Deus. E nós não conseguimos. Aí nós caímos no pecado porque desobedecemos à santa lei de Deus. E aí nós não somos mais amigos de Deus, somos inimigos de Deus, desobedientes. E só nos resta a condenação. Então vamos entender agora o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Essa é a tradução exata de Evangelho, porque no grego e no português é a mesma palavra, Evangelho. Então, falar de Evangelho, isso não nos diz muito respeito, mas quando nós podemos traduzir a palavra Evangelho, aí faz muito mais sentido. Evangelho quer dizer a boa notícia. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia de que alguém pagou o teu pecado lá na cruz, e esse foi Jesus. Se nós não conseguimos cumprir a lei, Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Agora nós pedimos o perdão de Deus e temos o perdão por causa que Cristo já pagou o nosso pecado na cruz. Mas daí você pergunta: sim, mas e aquele erro, aquele outro, todos eles foram pagos. Agora só resta-nos pedir o perdão. E Deus nos dá o perdão quando nós nos arrependemos, acreditamos nele e pedimos o perdão. Não adianta só falar assim: fui perdoado então pelo Senhor. Mas se você não crê no Senhor, você não se arrepende, você não pede o perdão, você não tem perdão. Isso é para quem está pedindo o perdão. E este que pede o perdão, ele muda de atitude. Ele deixa de lado o pecado. Aquilo que ele estava fazendo de errado, ele deixa para trás. Ele não vai mais fazer. Ele luta para não fazer mais. As pessoas que estão vivendo no pecado, estão vivendo na igreja, dentro dos templos, e continuam a viver no pecado sem arrependimento, são pessoas hipócritas. Exatamente, pessoas mascaradas, pessoas de duas caras. E tem muita gente que está vivendo desta forma. Não se arrepende e acha que indo ao culto, ouvindo a palavra de Deus, participando da Santa Ceia, estão tranquilos, sem arrependimento algum. Isso não é possível. A boa notícia é para aqueles que estão arrependidos. Esses têm o perdão. E é exatamente isso que o Espírito Santo vem ensinar. Diz Jesus para os discípulos, e preferencialmente ele está falando aqui para os discípulos, e também, claro, que fala para nós. Ele fala assim que ele vai enviar o Espírito Santo sobre os discípulos. E esses discípulos vão falar o bom testemunho da palavra. E o testemunho é um só. Existe a lei e essa nós não cumprimos. Existe o Evangelho que Jesus cumpriu em nosso lugar.
e nos apresenta de graça o perdão. Vamos ainda hoje, nós podemos ainda falar do Evangelho de Cristo, a boa notícia para as pessoas. Se encontrarmos alguém atribulado por causa dos seus pecados, vamos rapidamente anunciar que existe o perdão através de Cristo. Mas também quando nós vivemos no pecado e não queremos nos arrepender, devemos ter a certeza da nossa condenação. E quando nos arrependemos, também temos a certeza do perdão. Esta é a boa notícia que o Espírito Santo nos ensina. E esta boa notícia queremos transmitir todos os dias para todos vocês. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós sempre olharmos para Ti com o coração arrependido, pedindo-Te o perdão e mudando de atitude. Deixando o pecado de lado, possamos nós viver em paz contigo e com o nosso próximo. Mas venha sempre de novo anunciar a boa notícia da salvação, de que Jesus Cristo já pagou o nosso pecado na cruz e nos dá o perdão. Em nome de Jesus, amém.